As celas no inferno. Jesus e eu ficamos em pé numa das saliências da primeira fileira de celas. A saliência tinha cerca de 1,5 metro de largura e servia de caminho. Olhei para cima e, tão longe quanto podia enxergar, avistei outras saliências dispostas em um círculo enorme que mais parecia um buraco gigante. Além daquele caminho, descortinei celas que foram cavadas dentro da terra. Pareciam celas de prisão, todas enfileiradas, separadas apenas por um pouco mais de 0,5 metro de terra. Jesus me explicou que aquele bloco de celas tinha cerca de 27 quilômetros de altura, começando nas entranhas do inferno. Naquelas celas estavam muitas almas que atuaram na feitiçaria ou no ocultismo. Algumas foram bruxas, médiuns, traficantes de drogas, adoradores de ídolos ou pessoas mais com espíritos familiares. Estas almas foram as que fizeram as piores abominações contra Deus. Muitas delas estavam ali há centenas de anos e nunca se arrependeram, sobretudo aquelas que enganaram as pessoas e as afastaram de Deus. Essas almas fizeram muita maldade contra o Senhor e o seu povo. O mal e o pecado personificavam seu amor e a sua paixão. Estarrecida diante da explicação do Senhor, eu o segui pelo caminho e olhei para baixo, para o centro do inferno, onde a movimentação era maior. Uma luz tênue me permitiu ver o movimento de muitas formas. Eram inúmeras celas a perder de vista. Pensei comigo mesma que o tormento nas celas, com certeza, não poderia ser mais horrível do que nos buracos. Eu podia ouvir os choros, os lamentos e os berros dos condenados nas celas. Comecei a me sentir muito mal. Uma tristeza enorme invadiu o meu coração. Filha, até este momento, eu não permiti que você ouvisse estes gritos. Mas agora, eu quero mostrar a você como Satanás vem para roubar, matar e destruir, conforme relatado em João 10:10. Aqui no inferno há diferentes formas de tormentos para cada alma. Satanás administra este tormento até o dia do julgamento, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. Às vezes, um lago de fogo também surge no inferno. À medida que caminhávamos, os sons ficavam mais altos. Gritos terríveis vinham de dentro das celas. Jesus parou na frente da terceira cela. Uma luz brilhante iluminava o seu interior. Lá dentro, uma mulher velha se balançava numa cadeira de balanço e chorava copiosamente. Não sei porquê, mas fiquei chocada ao perceber que esta mulher era uma pessoa de verdade, com um corpo. Não havia absolutamente nada dentro daquela cela, fora a mulher e a cadeira de balanço. As paredes eram de lama e de uma argila clara, moldadas na terra. A porta cobria toda a frente da cela. Era de um metal escuro, com barras de metal e uma fechadura. Já que as barras de ferro eram bem separadas, tínhamos uma visão quase ilimitada de todo o interior da cela. A velha mulher tinha uma cor acinzentada, carne misturada com uma cor cinzenta. Ela se balançava para frente e para trás, e lágrimas rolavam por sua face. Pela expressão agonizante, percebia-se que ela estava sentindo muita dor e sofrendo algum tormento invisível. Eu ficava imaginando qual fora a sua acusação para estar ali. Subitamente, bem diante dos meus olhos, a mulher começou a mudar de forma. Primeiro para um homem muito velho, depois para uma jovem mulher, depois para uma mulher de meia idade e, finalmente, para a forma da velha senhora que eu havia visto no início.
Em estado de choque, eu a vi passar por essas mudanças, uma após a outra. Ao se deparar com Jesus, ela implorou pela sua piedade. Pediu que ele a deixasse sair daquele lugar de tormentos. A mulher inclinou-se para a frente e tentou alcançar Jesus, mas não conseguiu. As transformações continuavam, até mesmo as suas roupas mudavam, de modo que ela ora se vestia como um homem, ora como uma garota, depois como uma mulher de meia-idade e de novo como uma velha senhora. Todas essas mudanças pareciam levar somente alguns minutos. Perguntei a Jesus o motivo daquela transformação. E o Senhor apenas me disse que ela não era aquilo que aparentava ser. E a mulher mais uma vez gritou, implorando que o Senhor a tirasse dali, antes que eles voltassem. Ela agora estava agarrada às barras da cela e exclamava: "Eu sei que o seu amor é real. Eu sei que o seu amor é verdadeiro." E voltou a implorar que a deixasse sair dali. Então, enquanto ela gritava de terror, vi que alguma coisa estava começando a rasgar a sua carne. A mulher voltou a sentar-se e recomeçou a se balançar. Mas agora, só o seu esqueleto estava sentado na cadeira de balanço. Um esqueleto com uma névoa suja no seu interior. O que era um corpo vestido poucos minutos antes, agora havia se transformado em ossos queimados e enegrecidos, com buracos vazios no lugar dos olhos. A alma da mulher se lamentava e clamava por Jesus em arrependimento. Contudo, já era muito tarde. Finalmente, Jesus me explicou que na terra, aquela mulher tinha sido uma feiticeira e adoradora de Satanás. Não só praticou a feitiçaria, como a ensinou. Sua família praticava magia negra desde quando ela era criança. Eram adoradores das trevas e não da luz. Muitas vezes, ele a chamou ao arrependimento, mas ela zombava do Senhor e dizia que gostava de servir a Satanás. Ela rejeitou a verdade e não se arrependeu do seu mal, e desviou muitas pessoas do Senhor. Algumas estavam agora no inferno com ela. Se tivesse se arrependido, Jesus a teria salvo, como também muitos de sua família. Mas Satanás levou aquela mulher a acreditar que receberia um reino só para ela, como uma recompensa por servi-lo. Ele prometeu que ela nunca morreria, porque desfrutaria da vida eterna com ele. E ela morreu louvando a Satanás. Ao chegar no inferno, foi cobrar a promessa de Satanás. Mas o pai da mentira riu e falou que aquela cela seria o reino dela. Na terra, ela ensinou muitos feiticeiros de magia negra ou branca a fazerem bruxarias. Um dos seus truques era a transmutação. Naqueles dias, era divertido fazer estas mudanças e atemorizar os feiticeiros inferiores. Mas agora, ela sofria as dores do inferno e sua carne era dilacerada a cada mudança. Ela não conseguia mais controlá-las e continuava a mudar de uma forma para outra. Mas a sua forma real era a da alma enevoada dentro do seu esqueleto. Agora ela implora e clama por perdão, mas é muito tarde. Agora ela está perdida, sem esperança. Eu olhei para aquela mulher que estava perdida para sempre, em sofrimento e dor. E apesar dela ter sido uma mulher má, o meu coração foi inundado de compaixão. Em lágrimas, apenas consegui balbuciar como tudo aquilo era terrível. E então, como se Jesus e eu não estivéssemos ali, um demônio amarronzado, sujo, com asas quebradas, do tamanho e da forma de um urso grande, abriu a cela com uma chave. Ele fazia muito barulho, como se quisesse amedrontá-la. A mulher gritava em absoluto terror
no momento em que ele começou a atacá-la e a empurrá-la para fora da cela. Jesus me explicou que aquele demônio vinha sempre atormentá-la. Eu fiquei ali, olhando, enquanto ela era arrastada para fora da cela e levada embora. Senti tanta pena que perguntei a Jesus se não havia nada que ele pudesse fazer. Ele apenas me respondeu que era muito tarde. Muito tarde.